Você sabe qual é o maior benefício em usar calcadores na hora de costurar suas roupas usando a máquina doméstica? É o que eu vou ensinar hoje para vocês. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Poliane Santos e estamos em mais um vídeo de aquecimento para a semana do Zero a Peça Pronta. Um evento online gratuito que vai acontecer entre os dias 1 e 8 de abril. Lá você vai aprender a fazer, de repente, a sua primeira peça, né? Então, se você nunca costurou, ou se você está iniciando, gosta de costurar, tem esse sonho de costurar suas próprias roupas, esse evento é feito para você. Clica no link que vai estar aqui embaixo do vídeo ou fixado aí nos comentários e se inscreva. Os vídeos de aquecimento são exatamente para dar dicas e facilitar a sua jornada para que a gente chegue na semana do Zero a Peça Pronta preparadas para, enfim, costurar a nossa roupa, certo? Então, hoje eu vou falar para vocês dos calcadores. Os calcadores nada mais são do que facilitadores, principalmente para quem está iniciando. Quais tipos existem? Existem inúmeros tipos de calcadores, tá? Lembrando que a gente vai falar aqui somente sobre os calcadores para máquinas domésticas, tá bom, gente? Mas se você tem outro tipo de máquina, saiba que também tem calcadores. Por exemplo, para reta industrial a gente também tem algum desses calcadores, mas aí não são esses. Esses aqui são específicos para máquinas domésticas. E já vou aproveitar para tirar uma dúvida. Vocês me perguntam, ela serve em qualquer máquina doméstica? Sim, ela serve. Porém, tem alguns detalhezinhos, né, que a gente tem que se atentar. Por exemplo, você tem que ver se a sua máquina doméstica tem essa haste aqui. Essa é a haste de engate rápido, tá? E ela é a haste larga. A gente tem uma que é mais estreitinha. Então, se a sua máquina não tem essa haste na hora de encaixar, quando a gente for usar eles ali na prática, vocês vão ver certinho como que funciona. Aí você pode estar comprando separadamente ou até mesmo junto com o kit. Preciso comprar o kit, Poliane? Não, você pode comprar esses calcadores separadamente. Então, vamos ver quais tipos existem. Aqui, a gente tem um kit de 42 peças, gente. Mas temos muitos mais calcadores, tá? Aqui eu só tenho um dos kits. Temos calcador para pregar viés, para fazer barra, para fazer bainha, para colocar fitinha, pérola, tudo que vocês imaginam tem um calcador para facilitar. Aqui no kit eu separei alguns que eu achei os essenciais, que vão ser os que a gente mais usa. Alguns a gente vai usar durante o evento ou eu vou citar eles para vocês. Então, se você tem aí você já vai saber como usar. E se você não tem, você pode ver se é útil para você, tá? Então, aqui eu separei alguns deles e eu vou mostrar agora cada um separadamente, como usa, como que coloca e para que serve. E tem um detalhe aqui, que é esse aqui, que é um dos que eu mais uso, sempre falo pra vocês, que é o calcador de falso overlock, gente. Lembrando, a nossa máquina doméstica não faz overlock. Se alguém falou pra você, compra essa máquina aí porque ela tem ponto de overlock. Mentira! Máquina doméstica não faz overlock. Ela faz zigue-zague bonitinho, tá? Ela faz o zigue-zague ou ela pode até fazer, essa aqui tem um ponto que parece um overlock, mas não é o ponto de overlock. Por que que ela não consegue fazer o ponto de overlock? É importante que a gente fale isso já antes de começar o vídeo, porque muitas pessoas às vezes são enganadas. Compram uma máquina, ela falou que fazia overlock. E isso não é verdade. Por que que ela não consegue? A máquina doméstica, ela tem a parte de baixo, né, da bobina, ela tem a linha da bobina, que pode ser usada a fio também, se for o caso de costurar malha, e a parte de cima, a agulha. Na overlock, a gente já não trabalha somente com a bobina, a gente tem duas lançadeiras, que seria o quê? A agulha vem aqui em cima e as lançadeiras, que tem o fio, elas trabalham dessa maneira, então elas vão laçando a linha da agulha, né? Quando elas fazem esse movimento, a agulha desce. Então, toda vez que a agulha desce, elas fazem esse movimento, dão um nozinho e puxam ali a linha. Então, elas fazem um acabamento totalmente diferente da máquina doméstica, tá? Então, só para deixar bem claro, porque muitas pessoas às vezes compram máquinas achando e acabam sendo enganadas. Não só máquina, como calcadores. A gente já falou uma vez aqui de um calcador que é bem carinho, né? E que ele não entrega o prometido. E por quê? Porque a máquina vai fazer o zigue-zague comum. Então, eu não indico que vocês comprem calcadores caros, tá? Dá para vocês fazerem com esse calcador simples aqui e baratinho. Poliane, não tenho esse calcador. Eu só tenho o calcador comum da máquina, que é esse aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o que vem em todas as máquinas. Se a sua for zigue-zague, tá, gente? As máquinas que não tem zigue-zague, como, por exemplo, aquela pretinha ali atrás,
Aí vocês não vão conseguir esse efeito. Mas nas domésticas comum com zigue-zague, vocês vão conseguir. Se a sua máquina só tem esse calcador, que é o comum, não se preocupe também. Fica comigo que no final do vídeo eu vou ensinar vocês como transformar esse calcadorzinho simples aqui em um calcador de falso overlock. Vai ser um calcador esplêndido? Não preciso comprar o outro? Não, vamos fazer a nossa gambiarra da costura. Mas vai dar para adaptar e você vai conseguir um ponto bem bonito aí até você poder comprar o calcador adequado, certo? Então aí depois que eu explicar todos eu ensino vocês como adaptar esse aqui. Então vamos lá. Vamos começar a falar de um por um aqui, para que serve, e eu vou mostrar para vocês também como que usa, para vocês verem se vai ser útil aí na sua vida. Por que eu vou falar hoje aqui para vocês dos calcadores? Muitas pessoas pensam que não compensa costurar as próprias roupas. Já ouvi isso muitas vezes. Não compensa costurar as próprias roupas, leva muito tempo, dá muito trabalho. E não, gente, costurar as próprias roupas, além de muito prazeroso, pode ser muito mais rápido do que você imagina, tá? E os calcadores, como eles são facilitadores, eles deixam isso ainda mais rápido, certo? Vamos começar aqui falando desse calcadorzinho aqui, que é um dos mais comuns que eu já falei aqui pra vocês, que a gente pode usar durante a nossa semana, ó, que é esse aqui, tá? Então, se você tem esse calcador aí na sua casa, não sabe como usar, não sabe pra que serve, esse calcador aqui é um calcador para fazer casinhas de botão. A gente tem duas opções, eu até mostrei em alguns outros vídeos para vocês. Se vocês tiverem dúvida, depois vocês deixem aqui no comentário que eu faço um vídeo somente para ele, ok? Aqui eu vou falar rapidinho sobre todos para dar tempo da gente mostrar todos. Esse calcador, ele faz casinha de botão. A gente tem ele na versão 1 passo, que é quando você aciona um botãozinho. Algumas máquinas têm esse botão. No caso da nossa Facilita Pro, tem esse botão, né? Mas se você não tem, você pode fazer ele com uma máquina comum zigue-zague. Aí você vai fazer ela em 4 passos, que é quando você faz a lateral, primeiro passo, aí você faz o acabamento em cima, segundo passo, desce a outra lateral e termina a casinha. Então, 4 passos, sua casinha estará pronta. E por que é bom você usar ele? Ele deixa a sua casinha por inteira, então ela não vai ficar torta. Você faz a medida ali e ele vai preenchendo corretamente. E aí você consegue uma peça mais bonita, um acabamento bem mais sofisticado, profissional, com aquela carinha de loja que a gente adora. E falando aí do botão, a gente tem esse outro aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, se você tem esse calcador aí, esse calcador aqui é para pregar botões. Essa parte azul aqui na frente é uma borracha. Então, você vai travar ele no seu botãozinho, você vai regular o seu ponto no zero, tá? O comprimento do ponto tem que estar no zero, porque a máquina não pode movimentar aquela parte do dente de arraste. Algumas máquinas têm a opção do botão que destrava o dente de arraste da máquina, que seria o quê? Aquele dentinho, sabe, que fica embaixo da agulha, ele vai abaixar. Desse jeito o tecido não vai movimentar e você vai conseguir pregar o seu botão aí com mais facilidade. Se a sua máquina não tem essa opção, você pode colocar ali uma plaquinha de EVA para isolar aquela parte. Algumas máquinas têm uma plaquinha de acrílico que vem junto também com a máquina, e aí você pode estar colocando ali naquela parte para você pregar o seu botãozinho. Poliane, para que pregar o botão? Dá para pregar na mão. Gente, quando a gente prega na mão, a gente não tem aquele perfeccionismo de fazer várias vezes no mesmo lugar, às vezes fica um lugar mais alto que o outro. Então, quando a gente coloca na máquina, a gente está falando, por exemplo, um vestido. Você vai colocar 10 botões, todos vão ficar iguais. Então, a gente consegue um acabamento mais profissional quando a gente trabalha com a máquina, tá? Se você não tem, pode colocar na mão? Pode, tranquilo. Mas se você puder adquirir, vai facilitar, sem dizer o tempo, né, gente? O tempo que você fica ali colocando na mão, vocês viram aí que é super rápido para colocar na máquina. Então, como eu falei para vocês, são facilitadores. Eles fazem você ganhar tempo, certo? Outro calcador aqui, que é bem bacana vocês terem, que ajuda e muito, é esse aqui, ó. Esse calcadorzinho aqui, ele tem 2 ladinhos. Ele serve para pregar zíper. Então, ele ajuda e muito na hora de vocês pregarem zíper. Qualquer tipo de zíper? Qualquer tipo de zíper. Vocês vão pregar zíper de jaqueta, zíper destacável, zíper de calça jeans, zíper invisível, que dá super trabalho, né? Porque você tem que costurar bem na lateral. Então, ele tem essa opção da agulha ficar mais próximo do zíper possível. Então, você consegue um melhor acabamento e é bem fácil de estar sendo usado, porque ele trava ali já no zíper, coisa que você não vai conseguir com um calcador comum, certo? Aqui eu tenho mais um calcador, que é bem bacana também, que é esse aqui, ó.
Esse aqui é o nosso calcador de viés. Acho que tá brilhando um pouquinho, ó. Ele serve para pregar viés. Essa parte aqui da frente, ele regula, então você pode deixar ele maior ou menor. Você pode usar para fazer acabamentos aí na sua peça, tanto interno como externo, com viés. Tanto viés comprado como viés que você mesmo faz, né, com a tirinha de tecido. Você pode também pregar fitinhas, usar fita de cetim, fita de gorgurão, para usar ali como viés. No caso, se for uma peça reta, tá, gente? Porque quando a gente fala de viés, o tecido tem que ser cortado e enviesado exatamente para dar o melhor acabamento. Então, por exemplo, se a gente tem aqui uma gola e a gola é redonda, você corta a tira reta, a hora que você pregar, ela vai ficar toda esquisita, tá? Ela vai ficar com preguinhas. E quando você corta o tecido enviesado, ele vai fazer essa curvatura perfeita. Então, esse aparelhinho aqui vai ajudar você a fazer isso. Só serve para gola, Pauline? Não. Você pode colocar viés na gola, você pode colocar viés no punho, na barra, você pode colocar o viés interno para deixar aquele acabamento ainda mais bonito. E quando a gente vai fazer na mão, a gente tem que costurar um lado e depois o outro, né? Para ficar tudo igual, não ficar torto. E com esse calcadorzinho aqui, vocês viram que ele facilita, porque você só coloca o tecido e ele já costura os dois lados por igual. Dá pra fazer sem ele? Dá. Eu até já ensinei aqui no canal como que a gente faz com latinha de refri. Mas você ter um aparelho aí, seja ele assim comprado ou feito por você, vai facilitar aí a sua vida. Outro calcador que eu deixei aqui, separadinho, com os essenciais do kit, ó, é esse aqui, ó. Vocês estão vendo? Essa parte branca aqui, esse aqui é um calcador de barra invisível. A gente usa em calça social, saia social, vestido. Por quê? Essa parte aqui a gente regula, ele pode ficar mais para dentro, para fora, e aí você consegue fazer aquela barra que só tem uns pontinhos, né? A gente chama de invisível porque a costura não vai aparecer do lado direito. Então ela vai pegar ali, ela vai fazer pontinhos mínimos só do lado direito do tecido, e quando você passar, se a cor da linha for igual do tecido, vai ficar quase que imperceptível. Então a gente usa em roupas sociais, alfaiataria, é muito usado esse calcador. Poliane, dá pra fazer sem esse calcador? Também dá, porém você vai ter que regular e medir ali certinho, né? Porque como eu falei, essa parte branca aqui, ele é como se fosse uma régua. Ele já deixa ali a distância exata. Então, se você for fazer com calcador comum, você vai ter que fazer isso no olho. Aí complica um pouquinho mais. Mas dá pra fazer, gente. E aí, vocês viram que eu usei um pontinho diferente também. Ele é um pontinho que ele faz um zigue-zague, 2 pontos retos. Um zigue-zague, 2 pontos retos. Por quê? Porque pra não ficar muito marcado do lado direito da peça. Como eu falei pra vocês, tem que ficar o mais invisível possível. Pra quem não tem esse ponto na máquina, aqui no meu ele tem, tá? Então vocês vão ver o desenho aí. Vou deixar aqui na tela pra vocês verem como que é o desenhinho, ó. 2 pontinhos, um Vzinho. 2 pontinhos, um Vzinho. Então, se a sua máquina tem esse desenho, é porque ela faz essa barra invisível. Se a sua máquina não tem, dá pra fazer também com o zigue-zague. Só que ela vai ficar um pouquinho mais marcada, certo? Deixei aqui também esse calcadorzinho separado, ó. Ele é um calcadorzinho de plástico, e eu vou virar aqui, ó, na parte de trás, ele tem um carrinho, tá? Esse calcador é indicado para tecidos sintéticos ou plástico, tá? A gente tem ele em outra versão, a gente tem ele comum, tá? O de Teflon, mas eu gosto mais desse aqui com carrinho. Então, se vocês tiverem a oportunidade de adquirir, eu gosto mais desse. O que acontece? Vocês já foram costurar aquele tecido sintético que imitava um couro, ou até mesmo um plástico para aplicar em alguma coisa, e agarrou, ficou meio enrugado a costura? Por que isso acontece? A máquina, ela tem aquele dente de arraste na parte de baixo, que ela puxa o tecido. Só que a parte de cima, a gente tem o calcador comum, que é metálico. Então, quando a gente vai costurar esse tipo de tecido, pode ser que o tecido grude, agarre um pouquinho no material do calcador. E aí, o que acontece? O tecido de baixo vai e o de cima fica agarrado no calcador. Vai mais lento, né? E aí, a costura fica feia. Com esse aqui, isso aqui não vai acontecer, porque como ele tem um carrinho, quando a máquina puxar, o dente de arraste puxar o tecido, esse carrinho vai deslizar em cima do seu tecido e vai puxar ele por igual. E aí, a sua costura não vai ficar repuxada, tá? Então, eu indico pra vocês, pra quem for fazer aí tecidos sintéticos, que seria o quê? Couro, curvinha, a gente usa isso em roupa também, né? Vai fazer aí uma saia, uma calça, o cirrê que a gente usa pra legging, que é aquele tecido meio brilhante, ele é meio chatinho. Então, se você já costurou algum tecido que agarrou aí na sua máquina, usem esse aqui que pode
facilitar. Eu não vou falar pra vocês que ele facilita na hora de usar o paetê. O tecido de paetê é um tecido que vocês estão me mandando muitas dúvidas, que estão com dificuldades de costurar. Eu não testei, mas eu vou testar e aí eu falo pra vocês se ajuda também na parte do paetê. Eu acredito que sim, porque o paetê, ele fica subindo as pontinhas, né? E às vezes pega ali no calcador e acaba dificultando. Então, como esse aqui ele é fechado à frente e tem um carrinho, eu acredito que sim, mas por via das dúvidas, né? Eu vou testar no tecido de paetê e aí eu trago aqui pra vocês. Outro calcador que eu deixei aqui separado foi esse aqui, ó. Vejam que ele parece um calcador comum, mas ele é aberto, ele é bem aberto aqui à frente. Então, se vocês têm o kit de calcador, vocês têm ele. Ele vem tanto no 32 como de 42. O de 42, se eu não me engano, vem mais de um. Vem vários, na verdade, veio 3, ó. A gente tem ele menor e a gente tem ele também no plástico, né? Se a gente for fazer, usar ele em material sintético. E para que serve? Na aula passada eu comentei com vocês que se vocês regularem o ponto adequado, né, largura e comprimento, vocês conseguem até mesmo bordar aí com a sua máquina. Então, quem não viu, dá uma olhadinha na aula passada. E aqui na nossa máquina, a minha pelo menos, ela tem os pontos decorativos. Não é todas as máquinas que tem, mas a minha tem. Então, se a sua máquina tem pontos decorativos, você pode usar esse calcador na hora de fazer. Por quê? Como ele é bem aberto, você consegue ter uma visão ampla, então você consegue bordar melhor. E se a sua máquina não tem pontos decorativos, mas você quer bordar igual eu ensinei na aula passada, regulando aí o zigue-zague, né, o comprimento e a largura, você pode estar usando isso aqui. Aí você vai conseguir fazer desenhos, vai conseguir fazer letras, somente usando a sua máquina doméstica zigue-zague. Então, ele é bem bacana, certo? E por último, mas não menos importante, na verdade, é o que eu mais uso aqui. E eu falo dele o tempo todo pra vocês. É esse aqui, ó. É o calcador de falso overlock, tá? Percebam que aqui dentro, acho que dá pra ver, né? Aqui dentro tem um ferrinho. O que é importante? Quando vocês forem usar, tem que regular o ponto no zigue-zague, tomar muito cuidado pra não quebrar a sua agulha. O que acontece? Todo mundo fala sobre isso. Ah, pegou no ferro e quebrou a agulha. Você tem que deixar... a gente falou na aula passada, né, sobre largura e comprimento, exatamente isso. A gente tem que deixar na maior largura. Não adianta querer fazer um zigue-zague um pouquinho mais estreitinho, que não vai dar certo. Ele vai quebrar. Você tem que deixar na maior largura. Por quê? Ele só serve para fazer acabamento, tá? Então, a gente vai usar na lateral da peça. E na lateral da peça, a gente quer que preencha para não desfiar a sua peça. Então, você tem que deixar na maior largura para não quebrar a sua agulha. Se você usou e quebrou a sua agulha, tá pegando no ferrinho. É porque você não regulou a sua máquina adequada. Ela tem que ir a maior largura que tiver do zigue-zague. Poliane, não tenho. E para que serve esse ferrinho? Esse ferrinho é o mesmo que a gente tem no calcador da overlock. Se vocês tiverem o overlock, ou vocês já tiveram acesso, o pezinho ali, calcador do overlock, ela tem esse ferrinho. Por quê? Quando a gente vai costurar o tecido, vou mostrar aí pra vocês, se a gente fizer um zigue-zague comum, ele aperta ali o tecido, tá? Então, ele fica aquele acabamento do zigue-zague bem apertadinho. Quando a gente usa esse calcador, ele tendo esse ferrinho, ele não deixa a linha apertar o tecido. Então, ele preenche melhor essa lateral, deixando o acabamento muito mais bonito. E por isso que a gente fala que é o falso overlock, porque ele preenche como se fosse uma overlock, tá? Mas, lembrando, é um zigue-zague, mas é um zigue-zague super bonito. Então, vale a pena. Poliane, não tenho esse calcador. O que eu faço? Achei bonitinho, ficou um acabamento bonito. Dá pra adaptar? Sim, vou mostrar pra vocês agora como que vocês podem adaptar o calcador comum da máquina de vocês para fazer um calcador de falso overlock. A diferença aqui do calcador de falso overlock para o calcador comum da máquina, vejam que é somente o ferrinho, né? Eles são bem parecidos, só que o calcador de falso overlock, ele tem aquele ferrinho dentro, e esse aqui não. Então, vamos adaptar aí para quem não tem. Lembrando, gente, não vai durar uma eternidade, tá? É só uma gambiarra da costura pra gente poder ganhar um tempo. Eu peguei aqui uma caixinha de leite, um pedaço de caixinha de leite, e vou cortar uma tirinha. Por que caixinha de leite, Poliane? Porque além de ela ser resistente, essa parte metálica, ela não vai agarrar ali no tecido e nem na máquina, tá? Então, eu deixei bem retinho, agora eu vou cortar uma tirinha, ó. Cortei uma tirinha fininha e eu vou colar aqui na minha parte de baixo, ó. Desse jeito aqui, tá?
que a gente tem que se atentar aqui? Deixar ela bem centralizada, né? Pra agulha não bater. E fixar bem. Então, eu vou pegar aqui fita crepe e vou colar. E a gente vai colar somente na parte da frente. A parte de trás, ela tem que ficar aberta. Senão, a linha não vai passar, né? Então, eu vou colar aqui. Já mostro aí pra vocês se vai funcionar ou não a nossa gambiarra aqui da costura. Só que, gente, é pra quem não tem, pra passar um tempinho aí. Mas eu indico vocês que testem. Aí, se vocês gostarem, vocês compram aqui o de falso overlock, tá? Não é caro e vocês conseguem comprar ele avulso também, sem ser no kit. Em lojas que vende aviamento, coisa para artesanato, vocês acham. E por que é bacana? Quando a gente costura, eu mostrei lá pra vocês, quando a gente costura sem esse ferrinho, a costura fica toda apertadinho, o zigue-zague, né? Fica todo apertadinho. E desse jeito aqui não, ele vai deixar mais largo. Então, eu vou fixar aqui meu pezinho da gambiarra. Vou cortar aqui o excesso. Ficou desse jeito, ó. Então, a parte de trás tá aberta, tá? Agora, eu vou testar ali pra vocês verem. Vou colocar na máquina pra gente testar. Então, vou posicionar ela aqui. Muito cuidado, tá? Deixem bem estreitinho, porque apesar de ser um papelão, se vocês deixarem ele no lugar que pega a agulha, vai quebrar do mesmo jeito. E cuidado também pra não prender aquela parte que a gente deixou aberta e entrar ali pra baixo da bobina. Presta bastante atenção. Aí, agora, eu vou colocar o meu tecidinho, meu ponto já tá regulado no zigue-zague, e eu vou testar. Eu sempre desço o primeiro ponto com a mão pra ter certeza que não tá pegando, e agora vamos acelerar aqui e ver no que vai dar, né? Vou chegar pertinho pra vocês verem. Percebam aqui que do mesmo jeito do calcador, ele pega em cima naquela partezinha, né, que a gente colou da caixinha de leite. Então, ele deixa o zigue-zague bem larguinho. Então, tá dando certo, gente. Até que funcionou. A única coisa aqui que não ficou tão bacana, né, que esse aqui tem, esse aqui ele tem essa beirada aqui. Então, essa beiradinha aqui, ele serve pra empurrar esses fiozinhos que estão desfiando. Por isso que ele parece um falso overlock. No caso dessa gambiarra nossa, não teve como, né? Mas a parte do ponto deu certo, ó. Vou costurar mais um pouquinho pra vocês verem. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem como que ficou, ó. Deixou bem largo. Deixa eu diminuir, ó. Ficou bem largo. Como que fica quando não tem? Vou mostrar aqui também. Deixa eu tirar ela aqui. Colocar o meu outro calcador comum. Pra vocês verem a diferença. Ó, aqui eu vou colocar um comum, tá? Eles são iguaizinhos. Vou colocar eles sem a nossa gambiarra, pra gente ver a diferença. E não mexer no ponto nem nada. Vou costurar igual. Só pra gente ver se faz diferença ou não. O que acontece? Deixa eu puxar aqui. Quando a gente faz só com zigue-zague, ele aperta o tecido. Então, ele fica grossinho e aperta. E quando a gente faz usando o calcador de falso overlock, ele deixa mais largo. Ó. Então, ele fica um ponto mais bonito, certo? Aqui, ele só não fez a dobrinha aqui, porque não é o calcador de falso overlock. Vou colocar isso aqui também pra vocês verem a diferença. E aí, vocês vê se compensa vocês comprarem. A gambiarra é só pra vocês testarem, tá? Mas aí vocês veem aí, se vocês gostarem do resultado, vou fazer desse lado agora, ó. Tá vendo que tem vários fiozinhos? Então, a gente vem, costura e ele vai empurrando esses fiozinhos para dentro. Vou mostrar aqui pra vocês o resultado. Gente, olha que bonito que fica, ó. Não deixa nenhum fiozinho aparecendo. Olha a diferença desse aqui pra esse aqui, tá? É o mesmo ponto, mas esse aqui ele fica bem acabadinho e bem largo. Esse aqui ele já fica estreitinho. Se fosse na malha, ele vai apertar ainda mais. E aqui na nossa gambiarra também deu certo, né? Ele só não dobrou o tecidinho ali, mas ficou bem bacana. Deixa eu cortar aqui e testar mais uma vez, que eu costurei ele mais pra fora. Eu acho que o certo é vocês cortarem e deixarem ele bem certinho, já sem desfiado. Deixa eu colocar aqui de novo a nossa gambiarra do calcador. Então, agora a gente tem no nosso kit 43 calcadores. Os 42 do kit e mais a minha gambiarra. Deixa eu costurar desse lado. Vou fechar um pouquinho mais o ponto pra ver se fica mais bonitinho. E aí, vocês testam fazer aí pra ver se dá certo. Ele serve exatamente pra isso, só pra não apertar o ponto igual fez aqui, tá? Deixar um ponto mais bonitinho.
E só fica complicado porque como a gente colou a fita crepe, a gente não consegue enxergar direito. Ah, agora ficou melhor, ó. Eu regulei o ponto mais fechadinho ainda. E olha só como que ficou bonito o nosso ponto, tá? Deixa eu cortar essas linhas que estão sobrando. Ficou bem bonitinho. Então, olha a diferença desse aqui pra esse aqui. Ele não aperta. E por que que ele não aperta? Por causa de ter o ferrinho lá dentro, que no nosso caso é a caixinha de leite, tá? Então, testem fazer aí pra ver se vocês gostam do resultado. E aí, se vocês acharem que é legal, aí vocês podem adquirir esse aqui, né? Porque aquele ali vai ficar meio que uma gambiarra, é só pra vocês testarem mesmo. E quem não tiver, usa aí por um tempo. Mas aí, se vocês gostarem, vocês adquirem o original, que vai ajudar muito vocês aí a deixar um acabamento bem bonito na sua peça. Então, vocês viram aí o quanto é prático usar os calcadores? E muitas vezes vocês têm o calcador aí, tá encostado no canto, porque vocês não sabem como usar. Agora, vocês já sabem para que serve. Peguem seus calcadores, peguem um retalhinho aí, testem, usem, que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o resultado, tá? Eles vão agilizar, facilitar aí na hora de vocês costurarem suas próprias roupas usando a doméstica. E falando em agilidade, outra coisa que pode ser muito simples é fazer a gola da peça. Porém, muitas pessoas tiveram dificuldade no nosso evento passado. Então, pensando nisso, eu vou explicar pra vocês como que a gente pode fazer essa gola de um jeito simplificado aí pra todo mundo conseguir. Mas isso vai ser um assunto para nossa próxima aula. Então, amanhã, nesse mesmo horário, estejam aqui que a gente vai tirar todas as dúvidas que a gente tiver sobre golas, certo? E é claro, não se esqueçam de se inscrever aí no canal, se inscrever nas nossas redes sociais. E se vocês ficaram com dúvida, deixa nos comentários que aí eu vou respondendo vocês em próximos vídeos. Beijinhos no coração, que Deus abençoe a vida de vocês, as costurices de vocês. E nos vemos amanhã para mais um vídeo do nosso aquecimento. E não se esqueça, quer participar? Clica no link na descrição e fixado no comentário e vem aprender a costurar suas próprias roupas comigo.